Marcos Oliveira entra na sala de jantar com o passo hesitante, ainda tentando se acostumar com o silêncio daquela casa enorme. Ele respira fundo, ajeita a gravata e força um sorriso para parecer firme, mas os olhos entregam um certo brilho de saudade. Do outro lado da mesa, a Nadia, a nova faxineira, surge carregando um prato com extremo cuidado. Ao lado dela, a pequena Marian a acompanha grudada ao avental, segurando-o como quem segura um porto seguro. Quando Marcos percebe o aroma do prato, seu semblante muda de imediato. É exatamente o prato que sua esposa fazia para ele, nas noites especiais. A Nadia percebe a reação e, com delicadeza, diz que pesquisou algumas receitas antigas da casa para agradar. Marian, curiosa e inocente, pergunta a Marcos se ele está bem. O milionário sorri de maneira trêmula e responde que aquele cheiro o levou de volta a lembranças que guardava com muito carinho. A Nadia o observa com uma expressão suave, compreendendo que ali não era apenas um prato, era uma memória viva. Ela se aproxima com cuidado, respeitando o espaço, e diz que às vezes um simples gesto traz de volta o que a gente achava que tinha perdido dentro de nós. A mesa posta, as velas acesas e o brilho do lustre criam um clima de calor humano que Marcos não sentia há muito tempo. Ele respira fundo, enxuga discretamente os olhos e agradece às duas, não só pela refeição, mas pelo acolhimento inesperado. Marian o abraça pela cintura e a Nadia, com um sorriso tímido, diz que ele não precisa fingir força ali, que a casa pode voltar a ter leveza, passo a passo. Marcos sorri pela primeira vez de verdade em muito tempo, percebendo que talvez aquela nova convivência seja exatamente o que precisava para reencontrar partes de si que julgava adormecidas. Marcos Oliveira ajusta a gravata pela terceira vez nesta manhã, observando pelo espelho do quarto a cama ainda perfeitamente arrumada. Aquela cama que não divide com ninguém há 2 anos. O reflexo mostra um homem de 45 anos, bem vestido, cabelos grisalhos nas têmporas, mas os olhos carregam um cansaço que nenhum terno caro consegue disfarçar. Ele pega a aliança de casamento da mesinha de cabeceira, um hábito que mantém religiosamente, e a coloca no dedo, sussurrando o nome dela como uma oração matinal. Mais um dia, Isabel. A casa de 3 andares responde com o mesmo silêncio de sempre. No andar térreo, a sala de jantar ostenta uma mesa para 12 pessoas, mas Marcos toma café sozinho há meses, lendo relatórios financeiros enquanto mastiga pão sem sabor. O lustre de cristal reflete uma luz fria sobre pratos de porcelana que só ele usa, e o eco dos seus passos no mármore ecoa como uma lembrança constante. Esta casa foi feita para uma família, não para um homem só. Ele para diante do retrato da esposa na estante, Isabel sorrindo no jardim, segurando um buquê de girassóis, e por um momento considera contratar alguém para ajudar com a casa. Não pela limpeza, que uma empresa já faz 2 vezes por semana, mas pela sensação de vida que falta entre essas paredes. A campainha toca às 9 da manhã, interrompendo o silêncio habitual. Marcos abre a porta e encontra 2 figuras que parecem deslocadas na entrada da sua mansão. Uma mulher de uns 40 anos, morena, cabelos presos num coque simples, vestindo um conjunto discreto de trabalho. E ao lado dela, grudada na sua saia, uma menina de aproximadamente 8 anos com olhos grandes e curiosos. A mulher se apresenta como a Nadia Santos e explica que veio pela vaga de empregada doméstica que ele anunciou, embora Marcos não se lembre de ter anunciado vaga alguma. Ele franze a testa, confuso, mas algo na postura respeitosa dela, e no jeito como a criança se esconde atrás das suas pernas, desperta uma estranha familiaridade. Desculpe o engano, diz Marcos, mas não publiquei nenhum anúncio. A Nadia parece genuinamente surpresa e puxa um papel amassado da bolsa. É um classificado recortado do jornal local, com o endereço da casa dele e a descrição. Precisa-se de pessoa de confiança para cuidados domésticos e companhia. Marcos examina o papel, intrigado, reconhecendo que alguém realmente colocou esse anúncio. Mas não foi ele. Enquanto isso, a menina, que a Nadia apresenta como Marian, sua filha,
Observa a casa com uma mistura de admiração e timidez, sussurrando para a mãe que parece um palácio de verdade. Algo no comentário inocente da criança toca Marcos de um jeito inesperado. Por impulso ou talvez por solidão, Marcos convida as duas para entrar e tomar um café, enquanto esclarece o mal-entendido. Anadia hesita, dizendo que não quer incomodar, mas Marian já está fascinada pela escadaria de mármore e pergunta se realmente existem pessoas que moram em casas tão grandes. Marcos sorri pela primeira vez na manhã e responde que às vezes uma casa grande pode parecer muito pequena quando se está sozinho. Ele as guia até a cozinha, um ambiente menos formal. E while Anadia se oferece para preparar o café, Marian se senta numa banqueta alta e começa a fazer perguntas sobre tudo. Os quadros nas paredes, o lustre que parece uma estrela, se ele tem filhos. A pergunta sobre filhos cria um silêncio momentâneo. Marcos explica com cuidado que ele e a esposa sempre planejaram ter uma família grande, mas que a vida nem sempre segue nossos planos. Isabel morreu num acidente de carro 2 anos atrás, e desde então a casa virou mais um mausoléu do que um lar. Anadia para de mexer o açúcar no café e o olha com uma compreensão profunda, o tipo de olhar de quem já passou por perdas próprias. Marian, com a honestidade crua das crianças, diz que ele deve sentir muita saudade e que ela também sente saudade do pai, que foi embora quando ela era pequena. O clima fica carregado de uma melancolia compartilhada, mas também de um reconhecimento mútuo. Anadia conta que trabalhou como cuidadora de idosos por anos, mas perdeu o emprego quando a família se mudou para o exterior. Desde então, vem fazendo trabalhos esporádicos, limpeza, cozinha, organização, para sustentar a filha. Ela menciona que estão morando num pequeno apartamento alugado, mas o proprietário aumentou o valor e elas precisam se mudar até o fim do mês. Marian acrescenta sem filtro que às vezes elas comem sanduíche no jantar porque a comida de verdade é para o almoço. Marcos sente algo se apertar no peito. Não pena, mas uma identificação estranha. Aqui ele tem tudo materialmente, mas vive numa carência emocional. Ali estão 2 pessoas com pouco, mas que claramente se sustentam mutuamente. Num impulso que ele mesmo não consegue explicar completamente, Marcos propõe uma experiência. Anadia pode ficar responsável pelos cuidados da casa, não apenas limpeza, mas organização, refeições, a gestão doméstica que uma casa desse tamanho exige. E Marian pode acompanhar a mãe enquanto não estiver na escola. Em troca, elas podem morar no anexo da casa, que tem 2 quartos, banheiro e uma pequena sala. É um arranjo que resolve o problema imediato delas. E secretamente, talvez traga alguma vida de volta para aqueles corredores silenciosos. Anadia aceita, mas com a condição de que seja um período de experiência. Ela não quer se sentir como uma caridade, e sim como uma funcionária que agrega valor. Nos primeiros dias, a mudança é sutil, mas perceptível. Marcos acorda com o aroma de café fresco e pão caseiro vindo da cozinha. Não o café instantâneo que ele vinha tomando há meses. Quando desce para o café da manhã, encontra a mesa posta com capricho. Guardanapos dobrados, flores do jardim num vaso simples, frutas cortadas artisticamente. Anadia explica que sempre acreditou que uma refeição é mais que comida. É um momento sagrado do dia, uma pausa para agradecer. Marian, sentada numa cadeira que Anadia ajustou com almofadas, fala sobre a escola nova com entusiasmo, contando o que disse para a professora que agora mora numa casa de princesa, com o tio Marcos. O tio Marcos pega. A criança, com a naturalidade dos pequenos, já o incorporou na rotina dela como uma figura familiar. Ela pergunta sobre o trabalho dele, quer saber por que ele usa gravata todo dia e se diverte tentando entender como alguém pode vender e comprar empresas, o que na cabeça de uma criança de 8 anos soa como um jogo complicado de troca-troca. Marcos se surpreende explicando seus negócios em termos simples e descobrindo, no processo, que consegue ser mais leve quando fala do trabalho. Anadia observa essas interações com um sorriso discreto, percebendo que há muito tempo Marcos não ri de verdade. Mas é durante a primeira semana que acontece o momento que muda tudo.
Marcos chega em casa mais cedo que o habitual. Uma reunião foi cancelada e encontra um cenário inesperado na sala. Marian está deitada no sofá, claramente febril e chorosa, enquanto Anadia faz compressas frias na testa da menina. A cena desperta um instinto paterno que Marcos julgava adormecido. Ele se aproxima, pergunta o que houve, e quando Anadia explica que Marian acordou com febre alta e vômitos, mas que não quer incomodar levando-a ao médico no horário de trabalho, Marcos não hesita. Pega as chaves do carro e diz que vão ao hospital agora mesmo. No pronto-socorro, enquanto esperam o atendimento, Marian se agarra no braço de Marcos, com uma confiança que o emociona profundamente. Ela sussurra que está com medo e ele, instintivamente, começa a contar uma história sobre um castelo, onde morava uma princesa corajosa, que enfrentava dragões com a ajuda de um cavaleiro bondoso. A história prende a atenção da menina e acaba atraindo outras crianças na sala de espera. Anadia observa a cena com uma mistura de gratidão e admiração. Ela reconhece em Marcos uma paternidade natural, que talvez ele mesmo não saiba que possui. Quando o médico chama Marian, é Marcos quem pede para acompanhar, como se fosse o pai da criança. O diagnóstico é simples, uma virose comum que vai passar em alguns dias com repouso e hidratação. Mas o caminho de volta para casa é revelador. Marian, agora medicada e sonolenta, adormece no colo de Marcos no banco de trás, enquanto Anadia dirige. Ela insistiu, dizendo que ele estava mais nervoso que ela. Durante o trajeto, eles conversam em voz baixa sobre responsabilidade, cuidado, e sobre como a maternidade e paternidade às vezes aparece nos lugares mais inesperados. Anadia conta que Marian sempre quis uma figura paterna presente, e que nas últimas semanas tem falado dele com um carinho genuíno. Marcos admite que não imaginava como a presença de uma criança poderia preencher vazios que ele nem sabia que existiam. Naquela noite, Marcos fica no quarto do anexo ajudando a cuidar de Marian, trazendo água, verificando a temperatura, lendo histórias. Anadia insiste que ele não precisa fazer isso, que é responsabilidade dela. Mas Marcos responde que não está fazendo por obrigação. Está ali porque quer estar. Há algo na fragilidade da criança doente que desperta nele uma ternura que estava hibernando há anos. Quando Marian finalmente pega no sono, ele e Anadia ficam conversando na pequena sala do anexo. E pela primeira vez desde que se conheceram, falam sobre coisas pessoais. Os sonhos que tiveram, as perdas que enfrentaram, os medos que carregam. E Nadia revela que o pai de Marian as abandonou quando descobriu que ela estava grávida. Ela criou a filha sozinha, trabalhando em múltiplos empregos, sempre priorizando a estabilidade da menina acima de qualquer outro interesse romântico. Marcos compartilha que ele e Isabel tentaram ter filhos por anos, passaram por tratamentos, viveram esperanças e frustrações, e que quando ela morreu, ele sentiu como se tivesse perdido não só a esposa, mas também a possibilidade de ser pai. Há uma intimidade crescente nessa troca de confidências, não romântica, mas profundamente humana. Nos dias seguintes, enquanto Marian se recupera, estabelece-se uma rotina que nenhum dos três havia planejado, mas que flui naturalmente. Marcos trabalha de casa durante o dia para estar disponível se precisarem de algo. Anadia cuida da menina e da casa com uma dedicação que vai além do profissional. E Marian, mesmo doente, traz uma leveza que a casa não tinha há anos. Ela pede para Marcos almoçar com elas, quer mostrar os desenhos que fez, pergunta se pode assistir filmes na televisão gigante da sala. Aos poucos, a formalidade patrão-empregada vai se dissolvendo numa convivência familiar. É quando Marian está quase totalmente recuperada que surge o primeiro conflito real. A irmã de Marcos, Carla, faz uma visita não anunciada, algo que ela faz esporadicamente para verificar como ele está lidando com a viuvez. Carla é uma mulher de opiniões fortes, casada com um empresário influente, e sempre achou que Marcos deveria seguir em frente de forma mais pragmática. Quando encontra Anadia e Marian na casa e percebe a intimidade da convivência, sua reação é imediata e desaprovadora.
Ela questiona a adequação da situação, sugere que Marcos está sendo aproveitado emocionalmente e insinua que uma mulher com uma criança pode estar interessada na estabilidade financeira dele. O confronto acontece na sala principal, com Marian brincando no jardim e a Nadia organizando alguns livros na estante. Carla não se preocupa em baixar a voz, e suas palavras carregam um tom de superioridade social que deixa o ambiente tenso. Ela argumenta que Marcos ainda está vulnerável pelo luto, que está projetando na criança o filho que nunca teve com Isabel, e que uma situação dessas pode se tornar complicada legal e emocionalmente. Marcos tenta defender o arranjo, explicando que se sente bem pela primeira vez em anos, mas Carla rebate, dizendo que sentir-se bem não é critério para decisões importantes. A Nadia, que ouviu parte da conversa, entra na sala com dignidade e se dirige diretamente a Carla. Ela agradece a preocupação, mas esclarece que não é uma aproveitadora. Tem consciência da própria situação financeira e da dele. Trabalha honestamente pelo que recebe. E que o carinho que se desenvolveu entre eles é genuíno e não interesseiro. Ela ainda comenta que se a convivência está incomodando a família, ela e Marian podem procurar outro lugar, porque a última coisa que quer é criar problemas para quem lhes deu uma oportunidade. A fala de Nadia é firme, mas respeitosa, e carregada de uma dignidade que desarma as críticas mais ásperas de Carla. Marcos sente uma raiva crescendo, não exatamente de Carla, mas da situação. Ele percebe que está sendo forçado a escolher entre a aprovação familiar e uma convivência que lhe trouxe paz. Ele pede para conversar com Carla em particular, e no escritório é mais direto do que costuma ser. Explica que a presença de Nadia e Marian não é um capricho ou uma tentativa de substituir Isabel. É uma nova forma de viver que descobriu quase por acaso. Ele admite que talvez esteja se apegando mais do que o profissionalmente adequado, mas argumenta que isso não é necessariamente ruim. Carla sai da casa sem se convencer completamente, mas prometendo não interferir mais, pelo menos não diretamente. Naquela noite, o clima na casa está diferente. A Nadia fica mais retraída. Marian percebe a tensão e pergunta se fizeram alguma coisa errada, e Marcos se sente culpado por ter exposto as duas a uma situação constrangedora. Durante o jantar, eles conversam abertamente sobre o ocorrido. A Nadia reafirma que não quer ser motivo de conflito familiar, e Marcos responde que a família precisa aceitar suas escolhas, mesmo que não as entenda completamente. Marian, com a sabedoria inocente das crianças, pergunta por que a tia estava brava, se elas não fizeram nada de ruim. A pergunta simples toca no centro da questão: o preconceito social, disfarçado de preocupação. Mas é na manhã seguinte que acontece algo que solidifica definitivamente a relação entre os três. Marcos acorda mais cedo que o normal e vai até a cozinha preparar seu próprio café, tentando não acordar ninguém. Ele encontra a Nadia já acordada, sentada à mesa da cozinha, olhando pela janela com uma expressão pensativa. Ela explica que sempre foi uma pessoa que acorda cedo. É um hábito da época em que trabalhava cuidando de idosos que precisam de atenção desde as primeiras horas. Eles conversam em voz baixa, numa intimidade matinal que tem algo de sagrado. A Nadia conta que passou a noite pensando na fala da irmã dele, e que talvez ela tenha razão sobre algumas coisas. Não sobre as intenções interesseiras, isso ela sabe que não é verdade, mas sobre o risco de criar uma situação emocionalmente confusa. Ela admite que Marian se apegou a Marcos de uma forma muito intensa para tão pouco tempo de convivência, e que ela própria começou a enxergar nele não apenas um patrão, mas alguém que genuinamente se importa com o bem-estar delas. Marcos ouve sem interromper, reconhecendo a maturidade da reflexão dela. É então que Marcos toma uma decisão que surpreende a ambos. Ele diz que quer formalizar a situação, mas não no sentido trabalhista, no sentido afetivo. Ele propõe que elas se mudem para a casa principal, que Marian tenha um quarto próprio decorado como ela quiser, que eles estabeleçam uma rotina familiar real, não como patrão e empregada, mas como pessoas que escolheram construir uma família não tradicional, baseada em cuidado mútuo.
Anadia fica inicialmente surpresa e preocupada se ele está tomando essa decisão por impulso ou por solidão. Mas Marcos explica que pensou muito antes de falar. Ele argumenta que a vida raramente oferece segundas chances de felicidade, e quando oferece, a gente precisa ter coragem de agarrar. Ele não quer substituir Isabel, isso seria impossível, mas quer construir algo novo com o que aprendeu sobre amor, perda e recomeço. Anadia ainda tem reservas, preocupada com as diferenças sociais e com o que as pessoas vão dizer. Mas Marcos responde que já teve muito prejuízo tentando agradar expectativas externas. A decisão é deles. E se está funcionando para todos os envolvidos, o resto é ruído. Marian aparece na cozinha nesse momento, ainda de pijama e com o cabelo despenteado, perguntando por que estão acordados tão cedo. Quando Marcos pergunta se ela gostaria de ter um quarto grande na casa principal, com espaço para brinquedos e livros, os olhos da menina se iluminam de uma forma que dispensa qualquer dúvida sobre o quanto ela se sente em casa ali. Anadia olha para a filha, depois para Marcos, e finalmente aceita a proposta, mas com a condição de que seja uma construção gradual, respeitando o tempo de adaptação de todos. A mudança acontece lentamente, ao longo de algumas semanas. O quarto que era o escritório secundário de Marcos se transforma no quarto da Marian. Ele mesmo ajuda a escolher as cores, os móveis, os detalhes decorativos. Anadia assume oficialmente a gestão da casa, mas agora numa posição que mistura responsabilidade profissional com investimento pessoal. Ela reorganiza os ambientes para que fiquem mais acolhedores, traz plantas, muda a disposição de alguns móveis e, aos poucos, a casa ganha uma personalidade mais calorosa. Marcos estabelece uma nova rotina de trabalho que inclui tempo para estar presente nas refeições, ajudar Marian com as tarefas de casa e ter conversas sem pressa com Anadia sobre os acontecimentos do dia. Ele descobre que gosta de participar das decisões domésticas, desde o planejamento das refeições até a escolha dos programas de televisão, e que essa participação lhe dá uma sensação de propósito que o trabalho sozinho não proporcionava. Mas é durante o primeiro mês dessa nova configuração que surge um desafio inesperado. Marian começa a chamar Marcos de pai, esporadicamente, especialmente quando está distraída ou emocionada. A primeira vez que isso acontece, ela tropeça no jardim, se machuca e grita "Pai!" quando o vê se aproximando. Cria um momento de emoção intensa para todos. Marcos sente uma mistura de alegria e responsabilidade que o assusta um pouco. Anadia fica preocupada se a filha não está criando expectativas irreais. E Marian parece naturalizar o fato sem maiores questionamentos. Eles conversam sobre isso numa noite, depois que Marian vai dormir. Anadia explica que a filha sempre sentiu falta de uma figura paterna e que a presença constante e carinhosa de Marcos desperta nela um reconhecimento instintivo. Marcos admite que ouvir a palavra pai dirigida a ele mexe com sentimentos profundos, não só a paternidade que nunca exerceu, mas também a memória da relação com o próprio pai, que morreu quando ele era adolescente. Eles decidem que não vão forçar nem reprimir. Vão deixar que a relação se desenvolva naturalmente, com seus próprios termos e ritmos. É nesse contexto que acontece um episódio que marca profundamente todos os três. Marcos precisa viajar a negócios por uma semana, algo que antes fazia rotineiramente, mas que agora lhe causa uma ansiedade inédita. Ele se preocupa em deixar Anadia e Marian sozinhas na casa, não por questões de segurança, mas porque percebe que se acostumou com a presença delas. Na véspera da viagem, Marian fica visivelmente triste. Pergunta se ele vai voltar, se não vai esquecer delas. A insegurança da criança revela o quanto ela se apegou à estabilidade que encontrou. Durante a viagem, Marcos se mantém em contato constante através de chamadas de vídeo. Ele conversa com Marian sobre a escola, sobre os desenhos que ela está fazendo, sobre os livros que estão lendo juntos. Com Anadia, as conversas são sobre o cotidiano da casa, mas também sobre sentimentos. Ela conta como tem se sentido mais segura e confiante. Ele admite que sente falta da rotina familiar que construíram.
Há uma intimidade crescente nessas conversas, uma cumplicidade que vai além da conveniência prática. Quando Marcus volta da viagem, a recepção que recebe confirma que algo fundamental mudou na dinâmica familiar. Marian corre para abraçá-lo com uma efusividade que o emociona. Anadia sorri com um alívio genuíno, e a casa parece mais viva com sua presença. Durante o jantar de volta, Marian conta tudo o que aconteceu na semana, desde as notas da escola até as flores que nasceram no jardim, com a excitação de quem está dividindo conquistas com alguém importante. Marcus percebe que esse é o sentimento de chegar em casa, que ele não tinha há anos. Mas é durante os meses seguintes que a relação entre Marcus e Anadia evolui para algo que nenhum dos dois havia planejado. Não é um romance súbito ou dramático, é uma intimidade que cresce gradualmente, baseada na convivência diária, no cuidado mútuo, na construção compartilhada de uma vida familiar. Eles começam a conversar mais longamente depois que Marian dorme, dividindo histórias pessoais, opiniões sobre criação, planos para o futuro. Há um respeito mútuo que se transforma lentamente em admiração, e da admiração brota uma afeição genuína. O primeiro beijo acontece numa noite em que Marian teve um pesadelo, e eles passaram horas revezando para acalmá-la. Depois que a menina finalmente pega no sono, eles ficam conversando na sala sobre paternidade, sobre como o amor por uma criança desperta instintos que a pessoa nem sabia que tinha. Há uma cumplicidade na situação, uma parceria que vai além do romântico. É uma união baseada no propósito compartilhado de cuidar e proteger. O beijo surge naturalmente, sem pressa, como um reconhecimento de algo que já existia há tempo. Eles conversam sobre os sentimentos que surgiram, sobre as complexidades da situação, sobre o que isso significa para Marian e para a dinâmica familiar que construíram. Anadia confessa que não esperava se apaixonar novamente. Depois da decepção com o pai de Marian, ela havia praticamente desistido de relacionamentos românticos. Marcus admite que se sentia culpado por trair a memória de Isabel, mas que compreendeu que amar novamente não diminui o amor que sentiu pela esposa. São sentimentos diferentes, para pessoas diferentes, em momentos diferentes da vida. A relação evolui devagar, com muito diálogo e consideração por Marian. Eles explicam para a menina que se gostam muito e que querem continuar sendo uma família, mas agora de uma forma ainda mais próxima. Marian recebe a notícia com a naturalidade das crianças, perguntando principalmente se isso significa que Marcus vai ser papai para sempre, e se ela pode continuar chamando-o assim. A resposta afirmativa de Marcus vem carregada de emoção. Ele está oficialmente assumindo uma paternidade que cresceu organicamente, baseada em escolha e cuidado mútuo. O casamento acontece um ano depois, numa cerimônia simples na igreja do bairro, com poucos convidados, alguns amigos próximos de Marcus, as antigas patroas de Anadia que se tornaram amigas, e Marian, como daminha, radiante no vestido escolhido especialmente para a ocasião. Carla, a irmã de Marcus, comparece e, embora ainda tenha algumas reservas sobre a rapidez dos acontecimentos, reconhece que nunca viu o irmão tão genuinamente feliz. Durante a cerimônia, quando o pastor pergunta se há alianças, Marian se levanta orgulhosa para entregar as alianças que carregou com tanto cuidado. Na festa, pequena mas alegre, Marcus faz um discurso improvisado, onde agradece por ter aprendido que família não é só sangue, é escolha, cuidado, presença. Ele conta como duas pessoas apareceram na sua porta numa manhã qualquer e transformaram uma casa vazia num lar cheio de vida. Anadia responde que às vezes Deus usa os caminhos mais inesperados para juntar pessoas que precisam umas das outras, e que ela nunca imaginou que aceitando um emprego, encontraria uma família completa. 5 anos depois, a vida na casa se estabeleceu numa rotina rica e variada. Marian, agora com 13 anos, chama Marcus de pai naturalmente, e ele a trata como filha em todos os sentidos. Ajuda com as tarefas escolares, participa das reuniões de pais e mestres, estabelece regras e limites com o carinho firme de quem ama e quer ver crescer bem. Anadia administra a casa e também começou um pequeno negócio de catering para eventos,
usando as habilidades culinárias que sempre teve. Marcos reduziu a carga de trabalho para estar mais presente na família, descobrindo que sucesso profissional sem vida pessoal é uma vitória vazia. Eles enfrentaram desafios, adaptações, ciúmes ocasionais de Marian quando precisou dividir a atenção da mãe, as complexidades financeiras de um casamento entre pessoas de classes sociais diferentes, os preconceitos sutis de alguns círculos sociais de Marcos. Mas cada obstáculo foi enfrentado com diálogo, paciência e o compromisso de preservar a unidade familiar que construíram. Eles aprenderam que família não é perfeita, é persistente. Numa tarde de domingo, Marcos está no jardim ajudando Marian com um projeto escolar sobre genealogia. Ela quer incluir uma foto da família na apresentação e quando mostra a foto que escolheu, os 3 abraçados no Natal passado, sorrindo genuinamente, Marcos sente uma onda de gratidão profunda. A menina pergunta se ele sente falta da outra família que poderia ter tido com a primeira esposa, e ele responde com honestidade. Sente saudade de Isabel. Sempre vai sentir, mas não troca a família que tem pela família que sonhou ter. São coisas diferentes, ambas preciosas à sua maneira. A Nadia aparece na varanda com uma bandeja de limonada, observando a cena pai e filha com um sorriso satisfeito. Ela se junta a eles na mesa do jardim e enquanto Marian continua trabalhando no projeto, os adultos conversam sobre os planos para as férias, sobre a ampliação que querem fazer na casa, sobre a escola nova que estão considerando para Marian no ensino médio. São conversas de família estabelecida, com projetos compartilhados e responsabilidades divididas. Quando a noite chega e Marian vai dormir, agora ela mesma se ajeita, mas ainda gosta que Marcos dê boa noite no quarto dela. Os 3 se reúnem na sala para assistir um filme. Marian escolhe-lhe uma comédia romântica antiga, e durante uma cena em que o protagonista fala sobre segundas chances no amor, ela comenta que acha bonito como as pessoas podem se encontrar quando menos esperam. Marcos e a Nadia trocam um olhar cúmplice, lembrando da manhã em que ela apareceu na porta com um anúncio de emprego que ele não havia publicado. Mais tarde, quando Marian finalmente dorme e eles ficam sozinhos na sala, Marcos comenta sobre a ironia da vida. Ele, que sempre planejou tudo meticulosamente, carreira, casamento, casa, encontrou a felicidade real numa situação que não planejou, com pessoas que apareceram por acaso. A Nadia responde que talvez não tenha sido acaso. Talvez tenha sido providência. 2 pessoas sozinhas com um espaço emocional que se complementava perfeitamente. Eles ficam em silêncio confortável, apreciando a sensação de completude que construíram juntos. No último domingo do mês, eles estabeleceram um ritual. Visitam o túmulo de Isabel, juntos. Marcos leva flores frescas. A Nadia e Marian aguardam respeitosamente a alguns metros de distância e depois se aproximam para uma breve oração de agradecimento. Marcos fala com Isabel em pensamento, contando sobre a família que formou, sobre como aprendeu a amar diferente, sem esquecer o que viveram juntos. A Nadia entende que essa visita não é sobre competir com o passado, é sobre honrar todas as formas de amor que cabem numa vida. Na volta do cemitério, Marian sempre quer parar numa lanchonete para tomar milkshake, uma tradição que ela mesma criou para alegrar o dia depois da visita séria. Durante esses momentos descontraídos, ela conta novidades da escola, faz planos para o próximo fim de semana, reclama dos deveres de casa. É nesses detalhes cotidianos que Marcos percebe o milagre silencioso da paternidade. Como uma criança pode transformar um adulto simplesmente existindo e confiando no seu cuidado. Numa noite, quando Marcos está ajudando Marian com um problema de matemática particularmente difícil, ela para no meio do exercício e pergunta se ele ainda fica triste por não ter filhos biológicos. A pergunta pega ele desprevenido, mas ele responde com sinceridade. Explica que sim, às vezes sente curiosidade sobre como seria uma criança que fosse biologicamente sua e de Isabel, mas que paternidade, descobriu. Não é sobre genética, é sobre presença, cuidado e escolha diária de amar incondicionalmente.
Marian sorri e volta ao problema de matemática, satisfeita com a resposta. A conversa fica ecoando na cabeça de Marcus nas semanas seguintes. Ele percebe que sua definição de paternidade mudou completamente. Antes era sobre perpetuar o DNA, criar um mini-version de si mesmo, transmitir características físicas. Agora é sobre formar caráter, oferecer segurança, ensinar valores, estar presente nos momentos importantes e também nos banais. Marian carrega o sobrenome dele por escolha legal, mas carrega sua influência por escolha afetiva. E isso parece infinitamente mais significativo. Durante uma reunião de pais na escola de Marian, Marcus conversa com outros pais sobre as dificuldades da adolescência que se aproxima. Um dos pais comenta que filhos adotivos às vezes são mais gratos. E Marcus responde, firme mas educado, que Marian não é mais ou menos grata. Ela é apenas filha, sem adjetivos. A Nadia, que estava conversando com outras mães, se aproxima e pega na mão dele numa demonstração silenciosa de solidariedade. Esses pequenos momentos de incompreensão social os aproximam ainda mais como família. Numa tarde de sábado, enquanto a Nadia está no salão de beleza e Marcus e Marian estão sozinhos em casa, ela pergunta se pode chamá-lo de papai quando estão com outras pessoas, ou se isso deixa as coisas complicadas. Marcus explica que ela pode chamá-lo como se sentir confortável, porque ele é pai dela em todos os sentidos que importam. Marian sorri e comenta que prefere papai, porque pai parece muito formal para alguém que faz panqueca de domingo e ajuda-na a escolher roupa para a festa de aniversário. Essa conversa leva Marcus a uma reflexão sobre identidade e pertencimento. Ele entende que Marian não nega o pai biológico. Ela simplesmente reconhece que paternidade ativa é diferente de paternidade genética. Da mesma forma, ele não substitui ninguém na vida dela. Ele ocupa um espaço que estava vazio e que ele preenche com seu próprio estilo de cuidado. É uma paternidade original, não uma cópia de algo que deveria ter sido. No aniversário de 15 anos de Marian, que eles comemoram com uma festa na casa, com os amigos dela, música, decoração temática que ela mesma escolheu, Marcus faz um discurso emocionado. Ele conta como ela chegou na vida dele sendo uma menina de 8 anos, tímida e curiosa, e como virou essa jovem inteligente, confiante e carinhosa. Ele agradece por ela ter permitido que ele aprendesse a ser pai através da convivência diária, e promete continuar tentando ser merecedor da confiança que ela deposita nele. Marian responde que não consegue imaginar a vida sem ele, e que sabe que escolheram ser família ao invés de simplesmente virarem família por acaso. Ela diz que isso torna tudo mais especial, porque é uma escolha que eles fazem todos os dias, não uma obrigação genética. O discurso dela arranca lágrimas de vários convidados, mas especialmente de Nadia e Marcus, que reconhecem nessas palavras a maturidade emocional que ajudaram a formar. Depois da festa, quando estão arrumando a casa, Nadia comenta que se orgulha da família que construíram e da forma como criaram Marian, uma jovem que entende que amor é ação, não apenas sentimento. Marcus concorda e acrescenta que aprendeu, através dessas duas mulheres, que família pode ser criada intencionalmente, com paciência e dedicação. Eles trabalham lado a lado recolhendo decorações e copos, numa domesticidade confortável que representa anos de parceria bem-sucedida. Numa noite qualquer, alguns meses depois, Marcus está no escritório fechando alguns e-mails quando escuta Marian e Nadia conversando na cozinha sobre planos para na faculdade. Marian quer estudar psicologia porque gosta de entender como as pessoas se conectam, e Nadia está pesquisando universidades e possibilidades de bolsas. Marcus se junta à conversa, oferecendo suporte financeiro, mas também suporte emocional. Ele quer participar de toda essa transição, desde a escolha do curso até a mudança para o campus. A perspectiva de Marian saindo de casa para a faculdade cria um misto de orgulho e nostalgia em Marcus. Ele percebe que foi pai dela durante os anos formativos da adolescência, aqueles anos cruciais em que ela precisou de orientação, limites,
apoio emocional. Agora, ela está se tornando adulta, e ele sente que cumpriu bem o papel de guiá-la nessa jornada. Há uma satisfação profunda em saber que contribuiu para formar uma pessoa boa, equilibrada, capaz de fazer escolhas conscientes. Quando chega a época dos vestibulares, Marcus fica mais nervoso que Marian. Ele acompanha ela nos locais de prova, espera do lado de fora das universidades, torce junto com a Nadia pelos resultados. Quando sai o resultado da primeira aprovação, numa universidade boa, com bolsa parcial, eles comemoram como se fosse uma conquista familiar. Porque, de certa forma, é. O sucesso acadêmico de Marian é também resultado do ambiente estável e estimulante que construíram juntos. No dia da formatura do ensino médio, Marcus está na plateia com uma câmera, registrando cada momento como os pais orgulhosos fazem. Quando chamam o nome de Marian e ela sobe ao palco para receber o diploma, ele sente uma emoção avassaladora. Não só pelo orgulho da conquista dela, mas pela gratidão de ter participado dessa jornada. A Nadia segura a mão dele e sussurra que Isabel ficaria feliz em saber que ele se tornou o pai que sempre sonhou ser. A menção a Isabel não causa mais dor, causa uma doce melancolia. Marcus entende que carrega as duas famílias no coração, a que sonhou ter com a primeira esposa e a que construiu com a segunda. Uma não anula a outra. Elas convivem em espaços diferentes do seu afeto. Ele imagina que Isabel aprovaria as escolhas que fez, a forma como honrou a capacidade de amar que ela ajudou a desenvolver nele. Na festa de formatura em casa, Marian faz um discurso agradecendo a família que me escolheu e que eu escolhi também. Ela conta para os amigos como Marcus chegou na vida dela, como aprendeu que pai é quem cria, não só quem gera, e como a Nadia sempre foi exemplo de força e sabedoria. O discurso emociona todos os presentes, mas especialmente Marcus, que reconhece nessas palavras a confirmação de que a paternidade que exerceu foi real e significativa. Naquela noite, depois que os convidados vão embora e Marian vai dormir, Marcus e a Nadia ficam na varanda conversando sobre o futuro. Com Marian saindo para a faculdade, eles terão que redefinir a dinâmica do relacionamento. Voltar a ser um casal, não apenas copais. Marcus confessa que tem um pouco de medo de como será a casa sem a presença diária de Marian. Mas a Nadia responde que eles construíram uma base sólida que vai além da criação compartilhada. Ela lembra que se conheceram porque ela precisava de trabalho e ele precisava de companhia, mas se apaixonaram porque descobriram que compartilhavam valores, sonhos, formas de ver o mundo. Marian foi o elo inicial, mas não é o único elo. Eles têm uma parceria romântica que sobreviveu ao teste de criar uma adolescente juntos. Prova de que a conexão é profunda e duradoura. Na semana em que Marian se muda para o campus universitário, a casa fica estranhamente silenciosa. Marcus e a Nadia ajudam com a mudança, organizam o dormitório, conhecem a colega de quarto, participam da recepção para calouros. É um marco importante, mas também melancólico. O fim de uma era da vida familiar. Durante a viagem de volta, eles conversam pouco, processando a mistura de orgulho e saudade que marca essas transições. Nas primeiras semanas com Marian na faculdade, Marcus se surpreende com quantas vezes por dia pensava na filha sem perceber. Ele para na frente do quarto dela, ainda arrumado como ela deixou, e sente uma nostalgia antecipada. A Nadia passa pelo mesmo processo. Ela se pega preparando comida para 3 pessoas automaticamente, ou acordando cedo por hábito mesmo sem ter ninguém para levar à escola. Eles riem das próprias manias, mas reconhecem que são sintomas normais da síndrome do ninho vazio. Marian liga pelo menos 3 vezes por semana, contando sobre as aulas, os professores, os novos amigos. Ela sempre pergunta sobre os dois, sobre a casa, sobre como estão se adaptando à nova rotina. Há um carinho protetor nessas ligações. Ela se preocupa com os pais tanto quanto eles se preocupam com ela. É a confirmação de que a família que construíram tem raízes profundas, capazes de sustentar a distância física. Durante uma dessas ligações,
Marian menciona casualmente que contou para os amigos da faculdade como ganhou um pai aos 8 anos e como isso mudou sua vida completamente. Ela diz que os colegas ficaram impressionados com a história e alguns comentaram que seus próprios pais biológicos são menos presentes que Marcus. A observação toca Marcus profundamente. Ele entende que paternidade não é sobre circunstâncias de nascimento, mas sobre qualidade de presença. Numa noite de sábado, Marcus e a Nadia estão jantando sozinhos pela primeira vez em anos. Eles conversam sobre trabalho, sobre planos para a reforma da casa, sobre viagem que querem fazer juntos. Há uma redescoberta do relacionamento conjugal, que havia ficado em segundo plano durante os anos de criação intensiva. Eles percebem que ainda gostam da companhia um do outro, que ainda têm assuntos para conversar além da logística familiar. É durante esse período de redescoberta que a Nadia sugere algo inesperado. Ela gostaria de ter outro filho, um irmão ou irmã para Marian. Marcus fica surpreso com a proposta. Ele tem 52 anos. Já havia se conformado com a ideia de que sua paternidade seria apenas com Marian. Mas a Nadia argumenta que eles provaram ser bons pais juntos, que têm estabilidade emocional e financeira, e que um bebê poderia ser uma nova aventura para o relacionamento deles. A conversa sobre ter outro filho se estende por várias semanas. Marcus pondera os prós e contras. A diferença de idade que teria com uma criança nascida agora, a energia necessária para recomeçar toda a rotina de bebê, mas também a chance de viver a paternidade desde o início, de forma planejada e consciente. Eles decidem conversar com Marian antes de tomar qualquer decisão. Ela faz parte da família e tem direito de opinar sobre mudanças tão significativas. Quando contam sobre a possibilidade para Marian, durante uma de suas visitas de fim de semana em casa, a reação dela é de puro entusiasmo. Ela diz que sempre quis um irmão ou irmã e que seria incrível ter um bebê na família. Ela brinca que vai ser a irmã mais velha protetora, que vai ensinar a criança sobre o papai e a mamãe mais legais do mundo. A reação positiva dela remove a última hesitação que Marcus tinha sobre a ideia. A gravidez acontece alguns meses depois e traz uma dinâmica completamente nova para a família. Marian fica radiante com a notícia, participa das consultas médicas quando pode, ajuda a escolher o enxoval, sugere nomes. Marcus vive uma paternidade diferente desta vez, mais consciente, menos ansiosa, baseada na experiência que adquiriu criando Marian. A Nadia floresce na gravidez, feliz por estar vivendo essa experiência com um parceiro presente e dedicado. O nascimento de Miguel, nome escolhido por Marian em homenagem ao avô paterno de Marcus, é um momento de alegria familiar completa. Marcus segura o filho recém-nascido com uma mistura de emoções. A novidade da paternidade biológica, mas também a certeza de que isso não o torna mais pai do que já era com Marian. São experiências diferentes, ambas preciosas, que se complementam em vez de competir. Marian, agora com 18 anos, se adapta perfeitamente ao papel de irmã mais velha. Durante as visitas de fim de semana, ela ajuda com os cuidados do bebê, conta histórias para ele, tira 1000 fotos para mostrar para os amigos da faculdade. Há uma ternura natural na forma como ela interage com Miguel. E Marcus percebe que a paternidade que ele ofereceu a ela se reflete agora na forma carinhosa como ela cuida do irmão. A vida com um bebê em casa renova as energias de Marcus de uma forma que ele não esperava. Ele participa ativamente dos cuidados, troca fraldas, dá mamadeiras na madrugada, canta canções de ninar que inventa na hora. Desta vez, ele não está descobrindo como ser pai por tentativa e erro. Ele aplica a confiança e a paciência que desenvolveu criando Marian. É uma paternidade mais serena, mais segura de si. A Nadia observa Marcus com Miguel e comenta que ele parece um pai experiente, não um pai de primeira viagem. Ela diz que a forma como ele lidou com Marian durante a adolescência lhes deu uma base sólida para qualquer desafio da paternidade. Marcus agradece pelo reconhecimento, mas sabe que muito do que aprendeu sobre ser pai veio da própria Marian. Ela o ensinou tanto quanto ele a ensinou. Quando Miguel faz 1 ano,
A família organiza uma festa que representa o símbolo perfeito da jornada que viveram. Marian está em casa de férias da faculdade, ajudando com os preparativos. A Nadia administra tudo com a competência de sempre. Marcos participa ativamente dos cuidados com as duas crianças e a casa está cheia de vida, risos, conversas sobrepostas. É o lar que ele sonhava ter, mas que só conseguiu construir quando parou de tentar controlar como seria. Durante a festa, a irmã de Marcos, Carla, que agora é uma presença frequente e carinhosa na família, comenta com ele sobre a transformação que observou ao longo dos anos. Ela admite que estava errada nas suas preocupações iniciais, que a família que ele construiu com a Nadia e Marian é sólida, autêntica e que trouxe à tona as melhores qualidades dele como pessoa. Marcos agradece pelo reconhecimento, mas principalmente pela aceitação tardia. Naquela noite, depois que Miguel dorme e Marian volta para o campus, Marcos e a Nadia ficam conversando sobre a jornada que viveram desde aquela manhã em que ela apareceu na porta com um anúncio de emprego. Eles reconhecem que nada foi planejado da forma convencional, nem o encontro, nem o relacionamento, nem a formação da família, mas que talvez por isso mesmo tenha sido tão autêntico. Eles se permitiram construir algo novo, sem tentar encaixar em modelos pré-existentes. A Nadia comenta que aprendeu, através dessa experiência, que família é sobre disponibilidade emocional, não sobre configurações tradicionais. Marcos concorda e acrescenta que descobriu que paternidade é sobre presença consistente, não sobre biologia. Miguel é filho biológico, Marian é filha por escolha, mas o amor que sente pelos dois é igualmente real e profundo, apenas expresso de formas diferentes. Numa manhã de domingo, Marcos está no jardim com Miguel no colo, observando a Nadia preparar o almoço na cozinha. Pela janela, ele pode ver o movimento familiar que se tornou sua rotina favorita. A Nadia cantarolando enquanto cozinha, o bebê fazendo barulhos de contentamento, o telefone tocando, provavelmente Marian ligando para contar novidades da faculdade. É uma vida simples, mas rica de significado. Ele pensa na manhã que mudou tudo. A Nadia na porta, Marian escondida atrás da saia da mãe, ele mesmo confuso com um anúncio que não havia publicado. Às vezes, as melhores coisas da vida chegam disfarçadas de coincidência, de mal-entendido, de situação temporária que vira permanente porque simplesmente funciona. Ele sorri para Miguel, que retribui com um sorriso banguela, e sussurra que às vezes a vida é mais sábia que nossos planos. A casa que antes ecoava com silêncio agora ressoa com sons de vida. Choro de bebê, risadas de criança, quando Marian está em casa, conversas de casal, música tocando, telefone tocando, panelas no fogão. É o tipo de barulho que Marcos aprendeu a chamar de paz. Não a paz do silêncio, mas a paz da plenitude. Quando todos os espaços vazios do coração estão preenchidos com amor ativo e presente. Quando Miguel completa 2 anos, surge um desafio que nenhum deles havia antecipado. Durante uma brincadeira no parque, o menino cai e quebra o braço. Nada grave, mas o suficiente para revelar algumas dinâmicas familiares interessantes. No hospital, enquanto esperam o atendimento, Miguel chora e só se acalma no colo de Marcos, que canta baixinho as mesmas canções que costumava cantar para Marian quando ela era pequena. Uma enfermeira comenta que é lindo ver um pai tão dedicado com o filho, e depois acrescenta, olhando para uma foto de Marian na carteira de Marcos, e que sorte ter uma filha mais velha para ajudar. A observação casual da enfermeira desperta em Marcos uma reflexão sobre como o mundo externo enxerga sua família. Para quem não conhece a história, eles parecem uma família tradicional. Pai, mãe, filha adolescente, filho pequeno. Mas Marcos sabe que por trás dessa aparência convencional, existe uma narrativa de escolhas conscientes, perdas elaboradas, amor construído passo a passo. Ele percebe que talvez essa seja a beleza real da família que formaram. Ela funciona tão naturalmente que ninguém questiona sua origem não tradicional.
Durante os dias em que Miguel usa gesso, Marian volta para casa para ajudar nos cuidados. É a primeira vez em meses que os 4 estão juntos por uma semana inteira, e Marcos observa como a dinâmica familiar se ajusta automaticamente. Marian assume responsabilidades com Miguel sem que ninguém peça. A Nadia organiza a logística médica com eficiência e ele próprio se descobre dividindo a atenção entre as necessidades do filho pequeno e as preocupações acadêmicas da filha mais velha. É uma orquestração familiar que acontece sem partituras. Cada um sabe intuitivamente qual é seu papel. É durante essa semana que a Nadia comenta algo que fica ecoando na cabeça de Marcos por dias. Ela diz que percebeu como ele mudou de marcha. Naturalmente, quando Miguel se machucou, passando do Marcos pai experiente e calmo para o Marcos pai protetor e alerta. Ela observa que essa flexibilidade emocional é algo que ele desenvolveu criando Marian, quando teve que aprender a ser firme e carinhoso, presente e respeitoso, protetor e libertador conforme as situações exigiam. É uma competência paterna que não vem dos manuais, mas da prática amorosa do dia a dia. Marian, sempre observadora, faz um comentário que surpreende todos durante o jantar. Ela diz que considera Miguel sortudo por ter Marcos como pai desde o nascimento, porque assim ele vai crescer sempre sabendo que é amado incondicionalmente. Ela explica que, embora seja grata pela própria história, às vezes se pergunta como teria sido crescer desde bebê com a segurança que Miguel tem. Não é ressentimento. É uma reflexão madura sobre diferentes jornadas familiares. Marcos fica emocionado com a generosidade da observação dela e responde que cada história de amor familiar é única, mas que o resultado é o mesmo. Crianças que se sentem seguras para ser elas mesmas. A conversa evolui para uma discussão mais profunda sobre origens e identidade. Marian conta que na faculdade fez alguns amigos que foram adotados quando bebês, outros que foram criados por avós, outros que têm famílias misturadas com meio-irmãos e padrastos. Ela percebeu que a família nuclear tradicional não é tão comum quanto parece e que cada configuração familiar tem suas vantagens e desafios específicos. A reflexão dela demonstra uma maturidade emocional que Marcos reconhece como fruto da criação que ofereceram, baseada em honestidade, aceitação e amor incondicional. Quando Miguel tira o gesso, eles comemoram com uma festa pequena em casa, apenas os 4, com um bolo que a Nadia faz e que Marian decora com desenhos coloridos. Durante a comemoração, Miguel dá seus primeiros passos sem apoio, justamente em direção a Marcos, que estava agachado do outro lado da sala chamando-o. O momento é capturado em vídeo por Marian, que grita de emoção e depois comenta que vai guardar essa filmagem para sempre. Marcos pega Miguel no colo, emocionado, e a Nadia observa a cena com um sorriso que mistura alegria maternal e satisfação conjugal. Naquela noite, depois que as crianças dormem, Marcos e a Nadia conversam sobre como os Marcos da infância de Miguel estão sendo diferentes dos de Marian. Com ela, cada conquista era acompanhada pela ansiedade paterna da inexperiência. Ele comemorava, mas sempre com a preocupação de estar fazendo tudo certo. Com Miguel, ele celebra com mais leveza, confiando na experiência adquirida. A Nadia comenta que essa diferença é natural e até saudável. Mostra que Marcos evoluiu como pai, que aprendeu a equilibrar cuidado com tranquilidade. Mas é durante o 3º ano de Miguel que surge um desafio que testa a estrutura familiar de forma mais profunda. Marian, agora no final da graduação, recebe uma oportunidade de estágio em outra cidade. Uma chance importante para a carreira dela em psicologia, mas que significaria ficar longe por 6 meses. A decisão cria um dilema familiar. Todos querem apoiar o crescimento profissional dela, mas sentem que vão sentir muito a ausência. Miguel, especialmente, está numa fase em que procura muito pela irmã, e a perspectiva de não vê-la por tanto tempo o deixa confuso. A família toda participa da decisão. Eles se reúnem numa manhã de sábado para conversar abertamente sobre prós e contras, sentimentos e preocupações. Marian explica que a oportunidade é única, mas que também tem medo de se distanciar da família quando Miguel ainda é pequeno.
Marcos e Anadia reafirmam que querem o melhor para o futuro dela, mesmo que isso signifique saudade temporária. Miguel, com a simplicidade dos 3 anos, pergunta se a irmã vai esquecer ele. E Marian promete que vai ligar todo dia e que vai voltar para casa sempre que possível. A decisão final é que Marian vai aceitar o estágio, mas com um planejamento familiar para manter a conexão. Eles vão se falar por vídeo diariamente. Ela vai voltar para casa uma vez por mês. E durante as férias escolares de Miguel, eles vão visitá-la na cidade onde está estagiando. É uma solução que honra tanto o crescimento individual quanto os vínculos familiares. Marcos se orgulha da maturidade com que todos lidaram com a situação. Ninguém tentou manipular emocionalmente. Todos expressaram sentimentos com honestidade e chegaram a uma decisão que funciona para todos. Durante os meses em que Marian está longe, a dinâmica da casa se reorganiza mais uma vez. Miguel sente a ausência da irmã, mas aprende a lidar com a saudade através das conversas diárias por vídeo. Marcos e Anadia voltam a ter mais tempo apenas para eles dois e para Miguel. Redescobrem ritmos familiares que haviam se acostumado a incluir Marian. É uma adaptação que ensina a todos que família forte é aquela que consegue se ajustar às mudanças sem se fragmentar. Marcos percebe que está vivendo uma paternidade em múltiplas dimensões. É pai de uma jovem adulta que está construindo a própria carreira à distância e pai de uma criança pequena que precisa de cuidados cotidianos intensos. São desafios completamente diferentes, que exigem habilidades distintas, mas que se complementam na experiência paterna dele. Com Marian, ele aprende sobre apoio à distância, confiança na educação que ofereceu, orgulho pelas conquistas independentes dela. Com Miguel, ele vive a paternidade presente, física, dos cuidados diários e das descobertas compartilhadas. Durante uma das ligações semanais, Marian conta que está namorando alguém, um colega de estágio que estuda medicina. Ela fala sobre ele com carinho, mas também com a cautela de quem foi bem educada sobre relacionamentos. Marcos sente uma pontada de proteção paterna, mas principalmente orgulho pela maturidade emocional que ela demonstra. Quando ela pergunta se quer conhecer o namorado por videochamada, Marcos aceita com prazer. Ele quer participar dessa fase da vida dela, mesmo à distância. A conversa com o namorado de Marian é reveladora. O rapaz, chamado Eduardo, é respeitoso, inteligente e claramente admira Marian. Ele faz perguntas sobre a família, demonstra interesse genuíno em conhecer a história deles e menciona que Marian fala muito sobre o pai que escolheu ter. A expressão toca Marcos profundamente. É bonito ouvir como Marian se refere a ele para outras pessoas. Eduardo também comenta que ficou impressionado com a maturidade emocional da namorada e que ela sempre acredita isso à criação que recebeu. Quando Marian volta para casa no fim do estágio, traz Eduardo para conhecer a família pessoalmente. A visita é um teste interessante para todos. Marcos quer avaliar se o rapaz é bom o suficiente para Marian. Anadia quer ver se ele se encaixa na dinâmica familiar. Miguel quer ganhar a atenção da irmã que sentiu tanta falta. E Eduardo quer causar boa impressão na família da namorada. O fim de semana flui naturalmente. Eduardo ajuda com as refeições, brinca com Miguel, conversa com Marcos sobre trabalho e carreira, demonstra para Anadia que respeita genuinamente Marian. Durante um momento em que estão sozinhos no jardim, Marcos conversa com Eduardo sobre intenções e planos. Não é um interrogatório paternal dramático, mas uma conversa honesta entre homens sobre responsabilidade emocional. Eduardo responde com sinceridade que ama Marian e que pretende construir algo sério com ela, mas que respeita o tempo e as decisões dela. Marcos aprova a resposta. Ela demonstra maturidade e respeito, qualidades que considera essenciais para quem quer fazer parte da vida da filha. Naquela noite, Marian conversa com Marcos sobre a impressão que Eduardo causou. Ela quer saber a opinião dele, não para tomar decisões baseadas nela, mas porque valoriza sua perspectiva. Marcos diz que gostou do rapaz, que percebeu nele qualidades importantes: respeito, honestidade, carinho genuíno por ela, e que se sente tranquilo sabendo que ela escolheu alguém que a valoriza.
A conversa termina com Marian, agradecendo por ter um pai que consegue ser protetor sem ser controlador, presente sem ser invasivo. Alguns meses depois, Marian se forma em psicologia e a família toda comparece à colação de grau. Miguel, agora com 4 anos, fica impressionado com a festa da irmã e pergunta quando vai ter a festa dele também. Durante a cerimônia, quando chamam o nome de Marian e ela sobe ao palco, Marcos sente uma emoção avassaladora. Não só orgulho pela conquista dela, mas gratidão profunda pela jornada que viveram juntos. Ele pensa na menina de 8 anos que conheceu, tímida e curiosa, e vê agora uma jovem profissional confiante e competente. No discurso que faz durante a festa de formatura em casa, Marian agradece especialmente à família. Ela conta para os convidados como Marcos entrou na vida dela quando ela tinha 8 anos e como ele ensinou que paternidade é sobre presença, não sobre genética. Ela agradece a Anadia por ter sido mãe e exemplo de força sempre, e promete a Miguel que vai ser a melhor irmã mais velha que ele poderia ter. O discurso emociona todos os presentes, mas especialmente Marcos, que reconhece nessas palavras a confirmação de que a paternidade que exerceu foi transformadora para ambos. Após a formatura, Marian decide ficar na mesma cidade para fazer uma especialização, o que permite que continue morando próxima à família. Eduardo consegue uma residência médica na região, e eles decidem morar juntos num apartamento pequeno, mas próximo à casa da família. A mudança é natural e gradual. Marian vai levando suas coisas aos poucos, continua participando dos almoços de domingo, mantém a tradição de ajudar a cuidar de Miguel nos fins de semana. É uma transição saudável para a vida adulta independente. Marcos observa essa transição com uma mistura de orgulho e nostalgia. Ele percebe que foi bem-sucedido como pai. Criou uma filha que se sente segura para construir a própria vida, mas que mantém vínculos familiares sólidos. Marian não está fugindo de casa por conflito ou necessidade. Está saindo porque cresceu e está pronta para essa etapa. É exatamente o que qualquer pai deseja: formar uma pessoa capaz de ser independente, sem perder a capacidade de amar e ser amada. Durante esse período, Miguel entra na pré-escola, e Marcos vive pela segunda vez a experiência de acompanhar os primeiros passos acadêmicos de um filho. Desta vez, ele está mais tranquilo. Sabe que a adaptação escolar leva tempo, que cada criança tem seu ritmo, que pequenos problemas se resolvem com paciência e diálogo. As reuniões de pais, os festivais escolares, as amizades que Miguel vai fazendo, tudo isso desperta em Marcos uma sensação familiar, mas renovada. É a paternidade experiente aplicada a novos desafios. Miguel se adapta bem à escola, mas desenvolve um hábito que diverte toda a família. Ele conta para os coleguinhas que tem uma irmã que mora perto e que ela sabe tudo sobre pessoas tristes. As professoras comentam com Anadia que ele fala muito sobre Marian com admiração e que demonstra muito orgulho de ter uma irmã psicóloga. Marcos se diverte com essas histórias. Elas mostram como Miguel incorporou naturalmente Marian como figura de referência, mesmo com a diferença de idade significativa. É durante uma dessas reuniões escolares que acontece uma situação que marca Marcos profundamente. Uma professora comenta que Miguel é uma criança muito segura emocionalmente e pergunta se eles têm algum segredo para criar uma criança tão equilibrada. Anadia responde que acreditam em conversar com honestidade, estabelecer limites com carinho e principalmente demonstrar que amor não depende de comportamento perfeito. A professora elogia a abordagem e comenta que é raro ver crianças tão pequenas com tanta confiança nos próprios sentimentos. A observação da professora leva Marcos a refletir sobre as diferenças entre criar Marian e criar Miguel. Com Marian, ele aprendeu paternidade enquanto exercia. Foi um processo de tentativa e erro, descobertas e ajustes. Com Miguel, ele aplica conscientemente as lições que aprendeu. É mais seguro de si, mais consistente, mais capaz de separar suas ansiedades das necessidades reais da criança. Ambas as experiências foram preciosas, mas de formas diferentes. Numa tarde de domingo, enquanto Miguel brinca no jardim e Anadia prepara o almoço,
Marcos recebe uma ligação que muda completamente o clima da casa. É Marian, chorando, contando que Eduardo foi aprovado numa residência médica em outro país. Uma oportunidade incrível para a carreira dele, mas que significaria 2 anos de separação. Ela está dividida entre apoiar o sonho do namorado e enfrentar a distância, ou pedir para ele recusar a oportunidade. É uma decisão que vai determinar o futuro do relacionamento deles. Marcos ouve com atenção, oferece o ombro emocional que ela precisa, mas não tenta influenciar a decisão. Ele faz perguntas que a ajudam a refletir. O que ela sente que é melhor para Eduardo a longo prazo? O que ela sente sobre si mesma se pedir para ele ficar? Como ela imagina que se sentiria daqui a 5 anos olhando para trás? São perguntas que não oferecem respostas prontas, mas que ajudam Marian a clarear os próprios sentimentos. É o tipo de orientação paterna que ele aprendeu a dar, presente e útil, mas respeitosa da autonomia dela. A família se reúne naquela noite para conversar sobre a situação. Eduardo também está angustiado. Quer aceitar a oportunidade profissional, mas não quer perder Marian. Eles conversam abertamente sobre relacionamentos à distância, sobre sacrifícios e compromissos, sobre amor que resiste ao tempo e à separação. Marcos compartilha sua própria experiência de ter perdido Isabel de forma definitiva, e como isso lhe ensinou que o tempo junto é precioso, mas que também é importante apoiar os sonhos das pessoas que amamos. A decisão que Marian e Eduardo tomam surpreende a todos por sua maturidade. Ele vai aceitar a residência, mas eles vão se casar antes da viagem, transformando a separação temporária numa etapa da vida conjugal. É uma escolha corajosa, apostar no relacionamento mesmo enfrentando 2 anos de distância. Marcos admira a decisão, reconhecendo nela a coragem e a capacidade de compromisso que tentou ensinar à filha ao longo dos anos. Os preparativos do casamento mobilizam toda a família. Marian quer uma cerimônia simples, mas significativa. Na mesma igreja onde Marcos e a Nadia se casaram, com uma festa em casa para familiares e amigos próximos. Miguel fica encantado com a perspectiva de ser menino das alianças e passa semanas ensaiando como vai caminhar até o altar sem deixar as alianças caírem. A Nadia assume a organização geral e Marcos se envolve nos detalhes emocionais, desde a escolha das músicas até a escrita do discurso que planeja fazer. Na véspera do casamento, Marcos conversa sozinho com Marian sobre a jornada que viveram juntos. Ele relembra a menina de 8 anos que conheceu, conta como ela o ensinou a ser pai, agradece por ter permitido que ele participasse da criação dela. Marian responde que sempre se sentiu sortuda por ter ganhado um pai quando menos esperava, e que espera ser para seus próprios filhos o tipo de mãe que aprendeu a ser observando a Nadia, e o tipo de pessoa que aprendeu a ser com a orientação dele. O dia do casamento é emocionalmente intenso para toda a família. Marcos caminha com Marian até o altar, numa tradição que ganha significado especial para eles. Não é um pai entregando a filha, mas um pai celebrando a independência de uma jovem que criou com amor e que agora está pronta para construir sua própria família. Durante a cerimônia, quando o pastor pergunta: quem entrega esta mulher em casamento? Marcos responde: a família que a ama e sempre a apoiará. Uma frase que arranca lágrimas de vários convidados. Miguel cumpre seu papel de menino das alianças com seriedade adorável, caminhando devagar até o altar e entregando as alianças com um orgulho visível. Depois, durante a festa, ele conta para todos que ajudou a irmã a casar e que agora Eduardo é da família de verdade. A naturalidade com que a criança incorpora as mudanças familiares impressiona os adultos. Para ele, família é quem está presente e quem se ama, sem complicações conceituais. Durante a festa, Marcos faz o discurso que preparou com tanto cuidado. Ele conta a história de como conheceu Marian, fala sobre a alegria de vê-la crescer e deseja para ela e Eduardo uma vida cheia de amor, compreensão e crescimento mútuo. Ele termina dizendo que pai não é quem gera, mas quem cria com amor, e que se orgulha de ter participado da criação de uma mulher tão especial.
O discurso emociona profundamente todos os presentes, especialmente Marian, que abraça Marcos com lágrimas nos olhos. Marian e Eduardo partem para a lua de mel e depois se preparam para os 2 anos de separação. A despedida no aeroporto é difícil para toda a família. Miguel não entende completamente porque o cunhado precisa ir embora. Nadia se preocupa com como Marian vai lidar com a solidão e Marcos sente uma mistura de orgulho e saudade antecipada. Mas todos apoiam a decisão do casal, reconhecendo que é um investimento no futuro deles. Os 2 anos seguintes testam a resiliência de toda a família. Marian enfrenta momentos difíceis de solidão e saudade, mas se mantém ocupada com o trabalho e com a família. Ela visita a casa dos pais com mais frequência, participa ativamente da criação de Miguel e desenvolve uma relação ainda mais próxima com a Nadia, 2 mulheres lidando com diferentes tipos de saudade masculina. Marcos se torna um confidente importante para ela, oferecendo perspectiva masculina quando ela precisa entender melhor Eduardo à distância. Miguel, agora com 6 anos, se adapta da ausência de Eduardo, mas mantém o cunhado presente através de ligações regulares. Eduardo participa virtualmente de aniversários, formaturas escolares, pequenos marcos da infância de Miguel. É uma forma moderna de manter vínculos familiares à distância, que funciona melhor do que qualquer um esperava. A tecnologia permite que Eduardo continue sendo uma presença na família, mesmo fisicamente ausente. Durante esse período, Marcos e a Nadia vivem uma nova fase do relacionamento. Com Marian casada e Eduardo longe, eles voltam a ser mais centralmente um núcleo familiar de 3: pai, mãe e filho pequeno. É uma configuração que os lembra dos primeiros anos com Marian, mas com a experiência e a maturidade que adquiriram ao longo do tempo. Eles aproveitam para viajar mais com Miguel, para se dedicar a hobbies que haviam abandonado, para cultivar a relação conjugal com mais atenção. É durante uma dessas viagens, um fim de semana na praia com Miguel, que a Nadia faz uma observação que marca Marcos profundamente. Ela diz que percebeu como ele se tornou uma pessoa mais completa ao longo dos anos que estão juntos. Não que fosse incompleto antes, mas que a paternidade, o casamento, a construção de uma família, trouxe à tona dimensões da personalidade dele que talvez ficassem adormecidas se ele tivesse permanecido sozinho. Marcos reconhece a verdade da observação. Ele se conheceu melhor através dos papéis que assumiu na família. Miguel, agora na primeira série, demonstra facilidade para fazer amigos e se adaptar a novas situações. As professoras comentam que ele é uma criança sociável, empática e que demonstra uma maturidade emocional acima da média para a idade. Marcos e a Nadia reconhecem nessas características o reflexo do ambiente familiar que criaram, baseado em diálogo, aceitação e amor incondicional. Miguel cresceu vendo que problemas se resolvem com conversa, que sentimentos podem ser expressos com segurança, que família é um porto seguro mesmo quando há tempestades. Durante uma reunião escolar, a psicóloga da escola comenta que Miguel fala muito sobre a família com carinho e admiração. Ela menciona que ele se refere ao pai como alguém que sabe consertar tudo, a mãe como alguém que faz as melhores comidas e os melhores abraços, e a irmã como alguém que entende sentimentos e vai voltar logo. A descrição toca Marcos profundamente. Ela mostra como a criança enxerga cada membro da família como uma fonte de segurança e apoio específica. Quando Eduardo finalmente volta da residência médica, a reunião familiar é emocionante para todos. Miguel, agora com 8 anos, a mesma idade que Marian tinha quando conheceu Marcos, recebe o cunhado com uma alegria genuína. Marian fica radiante ao reencontrar o marido, e Marcos e a Nadia se sentem completos ao ver a família reunida novamente. Eduardo volta transformado pela experiência internacional, mais maduro e confiante, mas também com uma apreciação renovada pela família que encontrou no Brasil. A volta de Eduardo marca o início de uma nova fase para toda a família. Marian e ele compram uma casa maior, planejam ter filhos, estabelecem carreiras sólidas na região. Marcos se prepara emocionalmente para se tornar avô,
uma perspectiva que o emociona e o assusta um pouco. Será uma nova dimensão do amor familiar para explorar. Anadia se anima com a ideia de ter netos, imaginando como será passar adiante as tradições familiares que construíram. Miguel se adapta rapidamente ao retorno do cunhado, e a relação entre eles evolui para algo mais próximo de irmãos mais velhos. Eduardo ensina Miguel sobre ciência e medicina de forma lúdica, ajuda com as tarefas escolares que envolvem matemática, participa dos jogos e brincadeiras. É uma influência masculina adicional na vida da criança, complementando, mas não competindo com a paternidade de Marcos. 1 ano após o retorno de Eduardo, Marianne anuncia que está grávida. A notícia é recebida com explosões de alegria por toda a família. Miguel fica eufórico com a perspectiva de ser tio. Anadia se emociona pensando em ser avó. E Marcos sente uma alegria profunda ao perceber que a família continua crescendo e se expandindo. É a confirmação de que o que eles construíram não foi apenas uma solução temporária, mas uma base sólida para gerações futuras. Durante a gravidez de Marianne, Marcos vive uma experiência única: ser pai de uma criança pequena e ao mesmo tempo estar se preparando para ser avô. Miguel faz 1000 perguntas sobre como será ter um sobrinho ou sobrinha. E Marcos se diverte explicando as diferenças entre ser pai e ser tio, entre ser filho e ser irmão mais velho. São conversas que revelam a complexidade rica e bonita da família multigeracional que construíram. Quando nasce Sofia, a primeira neta de Marcos, ele experimenta um amor diferente de todos os que já conheceu. Não é a responsabilidade intensa da paternidade, mas uma ternura profunda e proteletora, que o surpreende pela intensidade. Ele segura a neta recém-nascida e pensa na jornada extraordinária que viveu desde aquela manhã em que a Nádia apareceu na sua porta, de homem viúvo e sozinho a patriarca de uma família de 3 gerações. Miguel, agora com 9 anos, se adapta ao papel de tio com seriedade e carinho. Ele ajuda a cuidar de Sofia quando a família se reúne, conta histórias para ela mesmo antes de ela poder entender, e se refere a ela como minha sobrinha, com orgulho visível. Marcos observa essas interações, reconhecendo nelas o reflexo da educação familiar que ofereceram. Miguel aprendeu que cuidar dos menores é natural e gratificante. A casa, que começou silenciosa e vazia, agora é constantemente visitada por Marianne, Eduardo e Sofia. Os domingos se transformaram em reuniões familiares alegres, com conversas sobrepostas, brincadeiras de criança, o cheiro de comida caseira, o som do piano que Marcos voltou a tocar para a neta. É o tipo de vida familiar que ele sonhava ter há 15 anos, mas que só conseguiu construir quando parou de planejar e começou a aceitar as oportunidades que a vida oferecia. Numa tarde de domingo, enquanto observa Miguel brincando com Sofia no jardim, Marianne conversando com Anadia na cozinha e Eduardo lendo o jornal na sala, Marcos sente uma gratidão profunda por cada escolha que fez ao longo dessa jornada. Cada momento de incerteza, cada risco emocional que assumiu, cada vez que escolheu amor ao invés de segurança, resultou nesta abundância familiar que agora vive. Ele pensa na manhã que mudou tudo. Uma mulher desconhecida batendo na sua porta com uma criança tímida ao lado. Um anúncio de emprego que ele não havia publicado. Uma decisão impulsiva de convidar 2 estranhas para entrar. Se alguém tivesse contado naquela manhã que 15 anos depois ele seria pai de 2 filhos, avô de uma neta, casado com uma mulher que o completava perfeitamente, ele não teria acreditado. Mas a vida, descobriu, é mais criativa que nossa imaginação. A casa ecoa agora com os sons da vida plena. Choro de bebê, risadas de criança, conversas de adolescente, música tocando, televisão ligada, telefone tocando, panelas no fogão. É o tipo de barulho que ele aprendeu a chamar de felicidade. Não a felicidade do silêncio perfeito, mas a felicidade da vida compartilhada, do amor ativo, da família escolhida e construída com paciência e dedicação diária. Se esta história tocou seu coração e te fez acreditar que família é sobre presença e escolha, comenta: Deus escreve certo por linhas tortas.
E compartilha com alguém que precisa saber que o amor chega quando menos esperamos, mas sempre no momento certo. Qual porta da sua vida mudou tudo quando se abriu?